Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do 1, 2 Caminhos. E nós vamos falar hoje sobre como eliminar toxinas da nossa querida e amada mente. Doideira. Então, recentemente eu vim conversando com alguns Daniéis que a vida mandou para minha vida. Obrigado, universo. E dentre papos, a gente chegou a aprofundar em algumas questões bem interessantes e que se conectaram muito a um documentário curta que eu assisti recentemente, que foi O Efeito Sombra, que é uma coisa bem interessante. Ele fala muito sobre a questão de como a gente condiciona a mente desde criança e vai passando pelas fases já nesse condicionamento que a gente aprende de definir o que é bom e o que é ruim, e de esconder os defeitos e de sempre querer mostrar as qualidades. E a gente vê isso em todos os aspectos, em todos os ambientes. A gente vive buscando por uma perfeição, a gente vive buscando por ambientes perfeitos e a gente sempre está eliminando pessoas de nossa vida. A gente sempre está convivendo com ambientes tóxicos, a gente sempre está convivendo com pessoas tóxicas, mas que no fim das contas essa toxicidade toda está em nossa mente. A gente tem que aprender a trabalhar a nossa mente contra esse fluxo, porque a gente está vivendo numa situação que cada vez a intolerância é mais vangloriada e mais despertada por todo mundo, em que você só convive com pessoas que estão naquele momento, naquela condição para estar com você. E o que define que é bom e ruim é muito supérfluo, é muito subjetivo. Então, existem ambientes que não lhe cabem e ambientes que lhe cabem. Essa questão de toxicidade de ambientes, essa questão de toxicidade de pessoas, são coisas que são convencionais de serem aceitas ou não em certos momentos de nossas vidas. Mas o que a gente entra na condição de olhar como tal situação, em tal momento, aquela pessoa constantemente está reclamando da vida e falando mal dos outros. Então, não quero que essa pessoa conviva comigo porque ela está sendo tóxica, ela está falando dos outros. Mas onde isso desperta na gente essa toxicidade que a gente consegue analisar e ver no outro? Tem muito daquela questão do aspecto budista que diz muito que quando a gente vê Pedro falando de João, eu sei mais de Pedro do que de João. E a gente acaba caindo naquelas metáforas que tipo, se eu vejo toxicidade no outro, quer dizer que essa toxicidade está dentro de mim? Como é que é isso? Como é que essa toxicidade está dentro de mim? E como é que eu vou aceitar isso? Como é que eu vou eliminar isso? E eu começo a eliminar pessoas, eu começo a eliminar ambientes que antes eu convivia pela questão de que eu acho que aquele ambiente é tóxico e não serve para mim. A questão é de que não é que o ambiente é tóxico, não é que as pessoas são tóxicas. A questão é de que aquele ambiente, naquele momento, tem uma busca diferente da sua e que aquela pessoa, naquele momento, está passando por uma fase, está necessitando de uma energia que é diferente da que você está dispondo agora. Sua energia está sendo gasta com outras coisas, estão sendo seu corpo está necessitando de energia para gastar com outras necessidades. Então não é questão de que pessoas são tóxicas e de que ambientes são tóxicos. É questão de como a gente coloca na nossa mente que existe a toxicidade no outro e como a gente elimina alguns aspectos que naquele momento a gente considera negativo. Porque a gente considerar que raiva é uma coisa negativa, mas a raiva se faz necessária em alguns momentos para você se impor perante algum tipo de situação. Em nenhuma briga você vai estar falando mansinho e tomando tapas na cara, até porque você não é idiota. Então, se uma pessoa tenta se pôr por cima de você, você necessita daquela raiva que antes era uma coisa ruim. E quando você age com raiva, você se acha ruim, uma pessoa ruim, e uma pessoa que está com a energia ruim, e você acaba entrando numa loucura muito estranha de que você tem que sempre ser perfeito, você tem que sempre estar solícito, que você tem que sempre estar com um sorriso enorme no rosto. Mas não é assim que a vida funciona, não é verdade? Eu acho que o maior aprendizado que a gente pode tomar para a vida é de que a gente não precisa ser perfeito, a gente precisa ser íntegro com nós mesmos. E ser íntegro comigo mesmo é saber dizer não, é saber olhar para o outro e dizer, hoje eu não estou afim de sair, hoje eu estou afim de ficar em casa e gravar meu vídeo, olha que louco. Mas é de tomar a autonomia da tua própria vida e começar a dizer não.
e de começar a entender que não existe isso de que pessoas são tóxicas. Se pessoas são tóxicas, elas são menos do que você. Elas estão intoxicadas. E não são pessoas que estão intoxicadas. São energias necessárias em momentos diferentes que não vão congruir, não vão coincidir de seguir o mesmo caminho. Então não existe isso de que eu briguei com fulaninho e fulaninho não está aqui para mim mais em nenhum momento. Não, não é uma despedida. A vida é cíclica. A vida está sempre dando voltas assim o tempo todo. E que você pode estar precisando de alguém em algum outro momento. Então a questão é você analisar que naquele momento as suas buscas são diferentes das do outro. E que certas características negativas nesse momento para você estão sendo necessárias para aquela outra pessoa para resolver uma questão que é dela. A gente entra muito em conflito e sempre a gente olha para a gente mesmo de uma forma negativa. Em que a gente precisa começar a drenar as energias. A gente não drena as energias. Como assim? A gente está sempre achando que as coisas têm que girar da forma que a gente está, no momento que a gente está, como a gente está naquele momento, que as coisas não funcionam de tal forma, as coisas funcionam de forma cíclica, as coisas funcionam de forma não determinística, de forma não constante. Então a gente precisa aprender a aceitar que naquele momento uma pessoa agiu com raiva, às vezes essa questão, essa energia de raiva está sendo emanada, mas não é nem para tu. É aprender a diferenciar isso, aprender a separar os espaços. Aprender a definir que toxicidade não está dentro de tu, toxicidade não está dentro do outro, toxicidade não existe. E de que é muito que é dito no documentário Efeito Sombra. É muito dito de que a gente cria na cabeça que a gente tem que esconder coisas. A gente, quando é criança, a gente não pode chamar um palavrão na frente do pai, ou a menininha não pode sentar de perna aberta, né? E a gente vive em constante desconstrução, mas a gente tem que ter cuidado para desconstruir as coisas e não construir novos paradigmas e não construir novos bloqueios em nossa cabeça. Porque não é eu sendo vegetariano ou vegano, ativista em causas pró-feminismo, em causas dos pretos e das transexuais, que eu vou estar sendo uma pessoa melhor. Assim como não é eu sendo machista, sendo homofóbico, sendo tudo mais, que eu vou também ser uma pessoa ruim. A gente não tem que buscar a perfeição, a gente tem que buscar o respeito ao próximo e respeito a gente mesmo. Mas o que acontece? A gente sempre está apontando o dedo na cara do outro, apontando os defeitos do outro, que o outro tem que melhorar e tudo mais. Se cada um passar a cuidar da sua própria vida e olhar para os seus defeitos e trabalhar em cima deles e aprender a respeitar o outro e a respeitar a si mesmo, aprender a dizer não, a gente vai ver uma sociedade bem mais justa e bem mais unida. Mas o que acontece? A gente entra nesse costume de que a gente tem que esconder os defeitos. A gente vai ver o empreendedorismo que está aí, que todo mundo mascara com falsas realidades para poder vender. Existe um marketing enorme por trás para que você seja o mais perfeito possível, para que você conclua 20 graduações antes de 30 anos. E isso não existe, isso não é real, isso não é uma regra, isso é exceção. Então, de que a gente precisa aceitar com integridade nossas qualidades e defeitos e colocar tudo não como qualidades e defeitos, e colocar tudo como energias que são emanadas e necessárias de serem usadas em determinados momentos. Porque às vezes a gente não usa as energias, às vezes a gente quer ser tão bonzinho que a gente guarda uma raiva de uma pessoa até o momento de explodir e a gente simplesmente não é a gente. Então a gente precisa estar íntegro, a gente precisa realmente estar conectado com a nossa própria energia, sabe? A gente precisa usar da nossa intuição, a gente precisa entender que a vida é muito mais do que uma perfeição. A vida é você ser perfeitamente você, você está conectado com sua mente. E você tirar dessa infantilidade de que o mundo tem que girar de acordo com o seu umbigo. Por quê? Às vezes você vai passar por processos dolorosos. Eu passei por um processo de ser negado, estar num curso que eu já curso disciplina, que eu já sou presidente da empresa júnior dali de dentro, que eu participo de um grupo de pesquisa, que eu estou com propostas para continuar numa pós-graduação, que eu estou com toda uma carreira possivelmente solidificada ali dentro, que tudo isso só vai definir se é solidificado ou não lá para o futuro, mas que eu estou com tudo isso bem definido e que foi me negada a oportunidade de estar no curso da graduação. E eu posso julgar fulaninho, cicraninho e dizer qualquer coisa, mas eu posso também escolher aprender e entender que talvez para as pessoas que conseguiram estar onde eu não estou agora,
fosse mais importante do que para mim, porque fosse necessário que eu passasse por tudo isso para eu aprender que não, que por mais difícil que seja, isso me fez enxergar que o caminho é por aqui. Então, é parar de querer que o universo seja perfeito, que mande só coisas boas. Quando vem coisas boas, a gente tem que aproveitar, mas quando vem as coisas ruins, a gente tem que acordar e olhar as oportunidades que a gente tem com isso. Porque se a gente só espera coisas boas, quando acontecem coisas ruins, a gente fica decepcionado, a vida é uma merda. Não, a vida não é uma merda, a vida é muito maravilhosa. Você que precisa deixar de ser burro e aprender a trabalhar com isso. E não é só você, sou eu também. Eu cada dia estou buscando ser menos burro nessas questões, porque a gente precisa desenvolver várias outras questões, sabe? A gente precisa construir essa ideia de que quando a vida está difícil, a gente está aprendendo. E quando ela não está difícil, a gente tem que aproveitar e aprender também, mas tem um conforto de estar aprendendo num ambiente tranquilo. Mas quando a gente está num ambiente difícil, a gente está desconfortável, quer sair daquilo ali, mas que a gente está se desenvolvendo e que o mundo não vai ser perfeito, que a vida não vai ser perfeita, ou a vida vai ser perfeita em dar essas contradições para a gente aprender a se equilibrar com tudo isso. Então a toxicidade, no fim de todas as contas, não está na pessoa que ele tratou mal ou no ambiente que você não se sentiu bem. A toxicidade está em você não conseguir observar que naquele momento aquela pessoa ou aquele ambiente não lhe cabe. E que às vezes você tentou forçar a estar naquele ambiente, você tentou forçar a estar com aquela pessoa, que você não respeitou, que você está numa energia diferente daquela pessoa ou daquele ambiente. A vida pode ser mais simples quando a gente para de se criar 1000 questões, de querer definir as pessoas. Pessoas não são tóxicas, ambientes não são tóxicos. E coisas tóxicas, inclusive, podem ser boas para eliminar alguns elementos que estão dentro do nosso próprio organismo. Então, tudo isso pode ser mais simples. E para eliminar a toxicidade, antes de tudo, é saber que tudo é energia e que a gente precisa aprender a trabalhar com tudo. É aquela teoria oriental e yanguiana de que a gente sempre tem que conviver com o lado bom e ruim. E o segredo da vida é a gente achar o equilíbrio em tudo isso, sabe? A gente tem que agir com nossa intuição e aprender a estar nesse balanço, nesse jogo de cintura com a vida, porque a vida é muito cíclica e vão vir muitas coisas ruins. E que se a gente passa por tudo de ruim que a gente passa, eu acho que a gente aprende muito com isso. E se a gente aprende, a gente está cada vez mais forte para passar por mais broncas e ter mais felicidade em cima de broncas e em cima de soluções. Então é isso, eu queria agradecer a vocês. E queria deixar um momento final para agradecer as pessoas que têm me motivado, porque algumas pessoas têm se conectado com esse vídeo, com esses vídeos, com essa sequência de vídeos e conseguido achar energia para estar trabalhando. A minha pretensão é estar lançando na segunda-feira os vídeos, mas nada fixo, porque a vida é dinâmica demais para isso e eu tenho muitas obrigações a cumprir. Mas para começar uma semana bem, para começar a contribuir, começar a dividir esse espaço com vocês. Então eu queria muito agradecer, dizer que a gente vai ter um próximo vídeo, sim, e que eu queria desejar uma boa semana a todos vocês, que vocês seguissem em muita paz e que, se puderem contribuir com algo, contribuam. Estou aceitando sugestões e se não puderem contribuir, só de estar assistindo, de estar compartilhando, de estar curtindo esse vídeo já está me ajudando bastante. Até porque é interessante você ver que tudo que você está passando, você não está passando só. E que existem retornos que vêm com a vida. Então, muito obrigado, boa semana para vocês e paz.